Sexta-feira, 1º de dezembro. Brígida observa Rodrigo tentando obrigar Clara a comer a comida congelada. Alexia chega na sala e surpreende o pai brigando com a mãe. Rodrigo pega a filha no colo, diz que não está acontecendo nada, que ela não vai precisar mais comer o que não gosta e a leva para o quarto. Brígida pergunta a Clara se já pode retirar a mesa. Furiosa, Clara chama a Brígida de estúpida. Brígida se diverte com tudo aquilo. Roselena se altera ao saber que Rodrigo quer fazer o exame de DNA para saber se o menino do orfanato é seu filho. Maximino diz a ela que as chances do menino ser filho de Rodrigo são altas. Apavorada, Roselena diz para si mesma que esse menino não pode aparecer em suas vidas. Chelo está convencido de que Mateu é de família rica e começa a suspeitar de que ele possa ser o filho perdido do Sr. Torreslanda. Mas logo, Chelo volta atrás e diz que são coisas de sua cabeça. Rodrigo discute com Clara, diz que ela não tem capacidade para educar Alexia e a proíbe de voltar a maltratar a filha dele. Rodrigo diz que sabe até onde Clara pode chegar, mas com Alexia não vai permitir que ela faça mal. Roselena diz a Jana que foi atrás de Lorenzo e o ameaçou para que não se aproxime dela. Roselena diz a Jana que Lorenzo só quer saber do seu corpo, quer usá-la e depois descartá-la. No dia seguinte, Roselena vai até a empresa falar com Rodrigo para saber o que ele quer fazer para descobrir se o menino do orfanato é mesmo seu filho. Falsa, dissimulada, Roselena diz a Rodrigo que lhe dá muita emoção pela possibilidade desse menino ser filho dele. Rodrigo diz à mãe que não quer iludir nem dar falsas esperanças para Luciana, então vai esperar o resultado do exame. Patrício diz a Luciana que vai voltar para a capital, que já enfrentou os seus medos do passado e está disposto a voltar a caminhar. Luciana fica feliz com a determinação de Patrício. Oscar surpreende Constanza ao preparar um casamento surpresa para ela. Melissa e Aldo estão presentes. Rodrigo e Patrício conversam. Patrício diz ao irmão que vai voltar a caminhar porque tem que cumprir um compromisso em São Francisco do Alto e olha para Luciana. Melissa diz a Oscar que a determinação dele a encanta e o agradece por fazer a mãe dela feliz. Aldo também apoia o casamento da mãe e, finalmente, Oscar e ela se casam. Roselena diz a Clara que, naquele momento, Rodrigo deve estar no laboratório fazendo o exame de DNA e que, se realmente aquele menino for um Torreslanda, todo o esforço dela de desaparecer com aquela criança terá sido em vão. Brígida escuta tudo o que Roselena diz. Rodrigo e Paulo fazem o teste de DNA. Constanza, Oscar comemoram seu casamento com Melissa e Aldo. Aldo pergunta à irmã se ela já se apaixonou. Melissa fica sem graça e Aldo percebe a reação dela à sua pergunta. Jana se encontra com Lorenzo e eles não conseguem esconder mais o grande amor que sentem. Constanza chega ao salão de Nicole com Aldo. Vic fica surpresa ao vê-lo. Aldo convida Vic para jantarem naquela noite e ela aceita. Ao ficarem a sós, Constanza diz a Vic que há anos todos descobriram que ela tinha um caso com Maximino. Mas o passado é passado. Lorenzo e Jana combinam de se verem em uma cafeteria para conversarem sobre eles. Vic diz a Constanza que o Sr. Campos, amigo do pai dela, sempre está em contato com ela. Que eles se conheceram antes dela nascer e tinham uma grande amizade. Patrício chega em casa ao anoitecer. Matilde o recebe, conta que Jana desistiu do casamento com Boris e que Roselena está furiosa. Patrício comemora por sua irmã ter tomado a melhor decisão. Madalena diz a Luciana que imagina que no lugar dela ter se apaixonado por Rodrigo, tivesse se apaixonado por Patrício. Luciana diz para Madalena nem dizer isso, porque ela é apaixonada por Rodrigo, mas diz que a mãe tinha razão, porque o Patrício não a olha como amiga, mas como mulher. Roselena liga para Luciana, que fica surpresa ao escutar a voz dela. Maldosa, nojenta, ridícula, Roselena diz a Luciana que Rodrigo pediu para ela não dizer nada, mas ela morria de vontade de compartilhar aquela notícia com ela e conta que parece que Cláudio e Rodrigo encontraram o filho dela. Luciana fica chocada. Roselena diz a Luciana que Rodrigo fez um exame de DNA para confirmar as suspeitas dele. Roselena diz que para ela não parece justo que Luciana seja a única responsável por ter perdido o filho. Luciana diz a Roselena que prefere estar morta do que dar por perdido seu filho. Roselena diz que se compadece da dor dela, que ela deve viver morta em vida e que vai continuar rezando por ela e para que o seu neto Rodrigo apareça.
Luciana fica revoltada por Rodrigo e o pai não terem lhe dito nada. Depois, Roselena diz para si mesma: "Ah, Rodrigo, como sempre a sua falta de confiança na Luciana a separa dela." Na frente de Rodrigo, Clara pergunta a Alexia se ela sabia que o pai dela tem outro filho com outra mulher. Clara diz a Alexia que ela tem um irmãozinho perdido por aí, que o seu pai teve com uma mulher que não é sua mãe. Rodrigo se enfurece com a ousadia de Clara. Luciana conta para a mãe Madalena o que Roselena lhe disse. Madalena diz a Luciana que talvez Rodrigo não lhe disse nada para não criar falsas esperanças. Luciana diz que o pai também não lhe disse nada e ela está muito decepcionada. A Alexia fica muito feliz ao saber que tem um irmãozinho e pede para vê-lo. Rodrigo explica tudo para a filha. Luciana liga para o pai e reclama por ele ter escondido que acompanhou Rodrigo para fazer um exame de DNA com o menino que poderia ser filho dela. Rodrigo garante a Alexia que em breve ela vai conhecer o irmãozinho. Cláudio pergunta a Luciana como ela ficou sabendo. Luciana diz que isso não importa e pergunta por que o pai não lhe disse nada. Essa Luciana é uma pamonha mesmo, mulher trouxa, nem para desconfiar da diaba da Roselena e soltar os cachorros nela. Bicha besta, merece o Rodrigo mesmo, essa monga. Cláudio diz a Luciana que não quer que ela volte a sofrer, pois eles ainda não têm certeza de nada. Luciana diz que no dia seguinte vai para a capital, para conhecer o menino. Roselena pergunta a Maximino qual seria a sua reação se a sua princesa Jana passasse fome, tudo por culpa de um salgadeiro infeliz. Maximino diz que não acredita que isso aconteça e que o mais importante é Jana ser feliz. Patrício recrimina as atitudes da mãe e Roselena diz que se algum dia ele fosse pai, a entenderia. Patrício fica ofendido e diz à mãe que a condição dele não faz menos homem e que por não poder andar não significa que não poderá formar uma família. Rodrigo diz a Clara que o que ela acabou de fazer foi uma baixaria terrível e que só usou Alexia para fazer mal a ele. Mateu diz a Chelo que Rodrigo é muito legal, que sempre compra jornais dele e tem uma filha muito bonita. Rodrigo reclama com a mãe por ela ter dado detalhes a Clara sobre o teste de DNA que ele estava fazendo. Roselena diz a Rodrigo que gostaria de ir até o orfanato para conhecer o seu suposto neto. Rodrigo a proíbe e diz que até que tenham certeza, ela não irá. Patrício diz a Jana, ao pai e Rodrigo, que quer ir atrás de opções para se operar novamente. Patrício diz que sabe que é quase impossível que volte a caminhar, mas está disposto a se submeter a qualquer cirurgia. Ele diz que quer voltar a caminhar por Luciana. Clara assume para a mãe o arrependimento por ter se casado com Rodrigo. Julieta diz que a única culpada de tudo é a caipira da Luciana e Clara deseja a morte dela. Depois, Julieta liga para Cláudio e pede para ele chamá-la para jantar. Maximino conta para os filhos que Constanza e Oscar se casaram. Roselena diz a Constanza e Maximino que tem certeza de que Jana e Lorenzo estão se vendo. Jana diz aos irmãos que quando vê Lorenzo se sente muito bem. Rodrigo e Patrício estão decididos a apoiar Jana para que ela tenha uma relação com o homem que ama. Patrício diz a Rodrigo que quer voltar a caminhar para cumprir um compromisso, que é voltar a subir a montanha, e ele também está convidado. Roselena diz a Maximina e a irmã que uma relação entre Jana e Lorenzo seria desigual, pois não consegue imaginar a filha como um simples salgadeiro. Maximina diz a Constanza que nisso concorda com Roselena, porque por mais que Lorenzo seja uma boa pessoa, Jana está acostumada a outro tipo de vida. Constanza diz que Jana merece um homem que a ame e a respeite acima de qualquer coisa. Julieta e Cláudio jantam juntos e ela continua tentando conquistá-lo. Julieta diz que ficou sabendo por Clara que ele encontrou uma criança que poderia ser o filho de Luciana. Cláudio diz que sim. Julieta diz que eles são os pais das piores rivais. Cláudio diz que eles devem ser honestos e que ela, Clara e Roselena não fizeram coisas boas. Julieta tenta jogar a culpa de tudo em Roselena e diz que ela age sem pensar no sofrimento que vai causar. Em um bar, o homem por quem Clara ficou atraída se aproxima dela. Julieta diz a Cláudio que a única vítima em toda aquela história é a sua filha Clara, porque Luciana se meteu entre ela e Rodrigo quando estavam prestes a se casarem. Cláudio acusa Julieta de ser uma das responsáveis de ter causado mal à filha dele. Julieta diz que no final o único culpado é Rodrigo e as filhas deles são as vítimas.
Cláudio diz que a culpa não é de Rodrigo e que se for para reclamar algo é por ele ter se apaixonado por Luciana enquanto ainda estava comprometido com Clara. Vicky diz a Aldo que a caminhonete que Maximino lhe deu é só o começo. Constanza comenta com Oscar a conversa que teve com Vicky e fala sobre o Sr. Campos, um amigo que o pai dela tinha e que a visita. Oscar fica surpreso ao escutar o sobrenome e suspeita que esse senhor seja justamente Pedro Campos. Luciana chega na empresa e briga com Rodrigo por não ter lhe dito que encontrou um menino que poderia ser seu filho. Rodrigo pergunta como ela ficou sabendo. Luciana diz que isso não interessa. Rodrigo diz que não lhe disse nada para protegê-la, porque não queria lhe causar mais sofrimentos do que já teve nesses 5 anos. Luciana diz que a única coisa que quer é encontrar o filho. Rodrigo promete a ela mais uma vez que vai encontrá-lo. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.